colorido. Exato. Era... Eu nunca entendi aquilo. Só funciona se for um céu de Não, fundo. mas, bom, você deve lembrar da antena que você põe o bombril em cima para melhorar, né? Bom, eu sou da época que você ia para Santos, não pegava nenhum canal em Santos. Verdade. Você só via o rádio. Você passava 2 meses de férias de verão sem poder ver um jogo de futebol na televisão, e só o cara narrando. Então eu adquiri o hábito, e o Oscar Ulisses, meu amigo, né, que é um dos maiores narradores do Brasil, eu ia na cabine com o Oscar Ulisses durante um período aqui, né? Que é uns 15 anos atrás, eu ia e ficava lá. Só que, de repente, ele falou, não, agora você vai ser meu comentarista científico do jogo, né? No meio da narração. Um dia eu tô lá, Palmeiras e São Paulo, fazem uma falta uns 5 metros da entrada da área, o Oscar, e aí, Miguel? Pênalti? Claríssimo. Me tiraram da narração, no próximo jogo não apareci. Ele é cientista, mas também é torcedor, ele esqueceu desse detalhe. O ponto alto da minha carreira científica foi esse, dar o parecer científico, né? Aí tinha um escanteio pro Palmeiras, o Oscar, e aí, o que você acha? Escanteio perigosíssimo. Era pro Palmeiras, né? Mas enfim, a gente, o que eu tô vendo nessa bolha que tá é a mudança do discurso, porque os caras estão ficando apavorados também, os caras estão vendo. Por exemplo, semana passada o Jeff Bezos vai num encontro de tecnologia lá e fala o seguinte, não, esse negócio de ter o seu laptop é demodê, passou, vocês vão ter o seu laptop na nuvem, na minha nuvem. Vocês vão pagar por minuto para usar o seu laptop na nuvem da Amazon. Imagina, escrever um e-mail, para navegar na web, você não vai ter o seu hardware, eles não querem que você tenha o hardware mais. Por quê? Porque as memórias, os chips de memórias estão desaparecendo. Não. Eles estão tendo que usar os chips de memórias nos data centers, né? Sim. As empresas estão produzindo memória, não estão conseguindo dar conta de gerar chips de memória para o seu laptop, da Windows, da Apple, sei lá, da IBM. A Dell não estava conseguindo ter chip para pôr, né? Então, o que eles já estão pensando na estratégia de extrair mais dinheiro, quer dizer, amassar um pouco mais o consumidor para você não ter mais uma máquina que custa, o preço caiu muito, né? Os laptops hoje são acessíveis, né? Não, você vai pagar por minuto de uso na nuvem. Como era a música, você tinha o seu CD e o seu LP, agora você tem que pagar um serviço, né? Nada é teu mais. Que de nuvem não tem nada, né? Não tem. Físico, né? É tudo exato, né? E tem outra, né? Os músicos estão em pé de guerra nos Estados Unidos, porque o Spotify tinha permitido música de AI, né, feita por AI. Não, um número absurdo de músicas começaram a ser consumidas e caiu o faturamento dos artistas reais. Então, qual é o ponto? É isso que eu sempre falo. As pessoas falam, não, mas você trabalha com ciência, trabalha com tecnologia, por que você critica esse barato? Porque, na realidade, a estatística da inteligência artificial todos nós usamos, tudo bem, não tem problema nenhum, ajuda, é muito importante e tal. Não é é a ideologia dos proponentes da AI que me causa grandes preocupações, porque é uma ideologia de dominação e controle. Sim. Falar em dominação e controle... E 100% do valor porque o grande problema do capitalismo é essa importância que vai saindo do trabalho e indo para o capital, né? E eu acho que a inteligência artificial, eles estão levando isso para o limite. Isso. Tanto que eles falam que não vai mais existir trabalho, né? Ou seja, 100% do valor vai estar no capital. E as pessoas, trabalho a gente vai precisar mais. E as pessoas não param para analisar, historicamente, a importância do trabalho. Não é a gente, né? A gente fala de trabalho, todo mundo fala, eu não quero trabalhar, eu quero viver de pé pro ar. Você não dura 10 anos. Pois é. Se você ficar de pé pro ar o tempo inteiro... Vejo meu pai, cara. Não, meu pai fica arranjando coisa para fazer. Não, as pessoas aposentam e começam a ter decaimento cognitivo, começam a ter toda sorte de problemas. E o trabalho, a noção do trabalho não é para você produzir para alguém ganhar uma fortuna e você receber uma merreca, entendeu? É o quê? É ter uma atividade cerebral... É ter um propósito. As pessoas perguntam... É resolver problemas. As pessoas perguntam para mim, não, você é neurocientista, qual é o significado da vida? Né? Porra. Nossa, aí eu falo o seguinte, veja, o significado da vida é viver. É criar o seu propósito, é criar a sua, né? Você pode até não chegar lá, mas a busca pelo seu propósito de vida é o que faz você viver até os 80, 100, né? Porque você tem algo para olhar para o dia de amanhã. Então, quando os caras ameaçam acabar com o trabalho, não é só acabar com a fonte de renda, não é acabar só com o valor pecuniário da venda do poder produtivo do ser humano, é literalmente sufocar a sua perspectiva de vida.
Porque nem todo mundo trabalha porque precisa... É o futuro... Não. Não, é o futuro do Wall-E. Lembra lá daquela animação do robozinho? Assim... Que o ser tem robô para fazer tudo e os caras vivem só comendo... Mas aconteceu no Japão. As casas de pessoas idosas que não têm familiares, que vão para casas de repouso, o Japão é o país que mais investe per capita em robótica, tá? Robótica. Começaram a pôr enfermeiras robóticas nos quartos e nas residências dos idosos. Os idosos entraram em revolta. Eu não quero uma enfermeira robô, eu quero um ser humano. Claro. Eu quero conversar com a Eles enfermeira. estavam relacionando, só pegando esse gancho, que o Japão, em termos per capita, é onde tem mais Isso, robótica. E também é o país que tem o maior índice de suicídio. isso, do mundo. Então pode já tem ter pessoas uma fazendo a relação. ligação. Quando teve a crise lá da tsunami da usina nuclear, lembra? O Japão jogou todos os robôs que eles tinham no começo para tentar desativar o reator. Sobrou um. Não conseguiram nenhum dos bilhões de ienes que foram investidos de robôs Não conseguiram. Não, eles eram destruídos pela radiação. Sabe quem salvou? O ser humano. Foram técnicos Como que em Chernobyl, entraram... Exatamente, vários morreram, que entraram e desativaram o barato, porque o robô não fez o que era suposto para fazer. Não tinha um robô capaz de resistir à radiação. Caramba. Então, a questão que ninguém analisa nessa área de AI, eu não vejo nem aqui, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, é a questão humana. Literalmente, porque todo mundo acha que tecnologia é sempre positivo. Todo mundo equaciona novas tecnologias com progresso. E o progresso, você não pode dizer não para o progresso. Vai voltar, você tem que ir sempre para frente. Isso, mas por quê? Nós abandonamos várias coisas da pré-história que nos fizeram chegar aqui. Que nos fizeram, né, A gente deixou sobreviver. de ser coletor e caçador para se fixar em agricultura. Tem estudos neurofisiológicos não aparecendo em tudo que é lugar de que o contato com a natureza, que era absolutamente total na pré-história, é fundamental para a nossa saúde mental também. Claro. Existem árvores, plantas que liberam químicos que o nosso... O fato de você não andar com o pé descalço faz uma diferença absurda, né? Quando você vê o mar, né? Teve um estudo que saiu no meio da pandemia. Eu até estava aqui em São Paulo, decidi fazer o meu lockdown em Santos, porque eu li o estudo, os caras mostrando o que era a sua pressão arterial. Por Só de causa do você mar? olhar o mar Só toda de olhar, manhã. não ter contato. Não, você não entrava. Só de você abrir a janela e ver o mar e Por quê? ouvir. Porque A calma isso te dá uma sensação uma conexão. uma conexão, né? Então, psicológica, cognitiva, né? Então, a questão não é você ser contra o progresso, ser contra a tecnologia, não é nada disso. É que ninguém está parando para medir, como se fosse um economista mesmo. A gente simplesmente aceita, né? É tecnologia, é progresso, então deve ser bom. E não é, né? As pessoas não estão parando para medir o impacto humano de um futuro que não é inevitável. É o futuro dos caras para ganhar uma fortuna. O Sam Altman fala que é inevitável porque ele quer ganhar uma grana. Mas não é inevitável de forma alguma. Mas eu quero saber então do Kobori essa parte de geopolítica, essa parte global, né? Como está essa corrida? A gente vê, quero Groenlândia, quero Canadá, quero Venezuela, e aí você vê o que tem lá, né? São terras raras, é água. Qual que é a corrida? Está sendo pelo que hoje em dia? O que está movimentando o cenário mundial? Porque junta tudo isso que a gente está falando é uma coisa só quando você começa a ligar os pontos, né? Então, o que é a corrida geopolítica? É uma corrida imperialista, né? Principalmente do sistema imperialista americano, né? Atualmente. Sempre foi assim na história, né? Mas desde a Revolução Industrial, que aí foi a primeira Revolução Industrial, foi na Inglaterra, que existiu o imperialismo, né? O imperialismo, da forma que a gente conhece, chegou ao mundo. E o imperialismo, desde o início, está ligado com as corporações, com as grandes corporações. O imperialismo surgiu com o Império Britânico, com a Companhia Britânica das Índias Orientais, Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era explorar uma grande corporação com a ajuda do Estado, né, explorar outros territórios, que era uma forma da Revolução Industrial na Inglaterra de você buscar novos mercados, porque o seu mercado já não era suficiente. Entra nessa discussão que a gente fala da superprodução. Né? Eu preciso ir para outros territórios, explorar, e aí veio o imperialismo e o colonialismo. Né? Mas sempre por trás disso esteve os interesses econômicos das grandes corporações, do grande capital, de uma elite, uma classe dominante que sempre existiu e continua existindo hoje muito mais, né? De lá para cá, na realidade, a gente só aumentou o nível de concentração de riqueza.
teve alguns períodos em que, principalmente depois do pós-guerra, né, o que causou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra do capitalismo, né, da superprodução sem ter como ter a realização. O que deflagrou a Primeira Guerra Mundial foi isso. Depois, a Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. Grandes potências tentando tomar, né, outros territórios através do colonialismo. Aí teve essa fase que eu até comentei com o Nicolás, que veio, né, até ali sob a batuta do Keynes, né, que foi o acordo de Bretton Woods, e que se estabeleceram, foi a única fase do capitalismo que ficou muito parecido com o que eles chamam hoje de social-democracia, de que o Estado ia pegar parte dessa riqueza e prover bem-estar social para a civilização toda. E aí mais veio o Nixon, padrão ouro, acabou a convertibilidade do dólar em ouro, veio a queda da União Soviética, a ascensão do neoliberalismo, né, a revolução neoliberal, e aí ali a história começou a mudar, né? Começou a mudar porque do lado do sistema imperialista britânico, agora achando que estava sozinho, né? O Francis Fukuyama, o fim da história, né? O capitalismo venceu. E esse quebrou a cara, né? Esse quebrou a cara. Nossa Senhora. E aí, com a ascensão do neoliberalismo, o sistema imperialista americano capturou boa parte do mundo desenvolvido para seguir as suas regras, que é o consenso de Washington. Quem não seguiu, que foi a China, foi a Coreia do Sul, por interesses geopolíticos, que os Estados Unidos tinham interesse que a Coreia do Sul fosse uma potência econômica para fazer frente à ascensão da China. Mas a China não seguiu, está naquele livro da Isabella Weber, né, como a China escapou da terapia de choque. A terapia de choque é o consenso de Washington, é o neoliberalismo. E aí de lá a história começou a mudar porque a China, como disse o professor, veio inclusive na década de 80 no Brasil aprender como se industrializa um país. Olha o absurdo, entender a Embraer. Eles vieram visitar Itaipu para saber como é que construiu uma usina hidrelétrica daquela. Tamanho, né? Aí eles têm o Three Gorge, né? É a maior hidrelétrica do mundo. Aí né? o que eu brinco assim, eles vieram e aprenderam. E seguiram. A gente pegou tudo que a gente aprendeu e jogou no lixo para seguir os Estados Unidos, seguir o modelo neoliberal. Abrimos nosso mercado, livre fluxo de capitais, né? Austeridade fiscal, né? Teto de gasto, arcabouço agora. Porque o que é o discurso da austeridade fiscal? Ninguém está dizendo que você tem que gastar dinheiro igual um louco. A gente tem que dizer o seguinte: você tem que gastar bem. O problema é quem gasta mal, a gente gasta mal. O que é gastar bem? É investimento público em ciência, infraestrutura, em educação, em coisas que a gente julga que são improdutivas sob o ponto de vista capitalista, que é saúde, educação. O capitalismo acha isso improdutivo. Isso aí. Cobori, o ponto que eu sempre toco, né, quando eu vou para a China, em 40 anos, desde que os caras vieram para o Brasil, os caras tiraram 700 milhões de pessoas da miséria. 700 milhões. São 2 Estados Unidos. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.